Começa agora, Os Camaradas, um podcast descontraído, com muito entretenimento e uma boa conversa. Vem com a gente! Fala galera, eu sou Marcelo Terce, sejam todos bem-vindos a mais um podcast dos Camaradas. É isso aí galera, aquele podcast ali que tem um bate-papo muito legal, com várias histórias de superação, né? Muito bacana, pessoal. E eu tô aqui com a galera aqui, não é isso aí, Tadeu Soares? Isso aí, meu camarada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo de mais um podcast Os Camaradas. Pessoa muito bacana aí, muito especial. Vai contar um pouco mais da sua história, né, Marcelo? E aí, Gaúcho, contigo. É isso aí, gurizada. Fala, Tadeu. Fala, Marcelo. Estamos aí para mais um podcast, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês dizem aí, né? Para quem está nos ouvindo aqui pelo nosso canal do YouTube. Então, toca a ficha aí, Marcelo. É isso aí, galera. Conforme o Tadeu falou, a gente está aqui com essa pessoa muito especial que a gente gosta bastante aqui. Aliás, já fizemos um podcast com ela e agora ela vem para trazer uma surpresa para a gente aí. Não é isso mesmo, Priscila Gomes? Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou muito feliz novamente com o convite de vocês. A gente teve aí há um tempo um outro podcast e agora estamos aqui novamente para compartilhar essa surpresa, essa novidade recém-saída do forno, e é um prazer estar com vocês aqui para compartilhar um pouquinho dessa trajetória, do objetivo que me motivou a estar... Posso contar já o que é a surpresa ou não? Não, ainda não. Vamos... Volta. Deixa eu subir o Ibope. Tudo bem, então vamos lá. A Priscila esteve com a gente, se eu não me engano, foi em outubro, porque a gente falou do Outubro Rosa, não foi isso, Priscila? É verdade. Uhum. Então, pessoal, antes de chegar na surpresa aí da Priscila, a Priscila é psicóloga e é mãe, esposa e mais algumas coisas, né? Então, Priscila, para não... Como a gente vai deixar o link do podcast que a gente fez com você, o pessoal conhecer um pouco mais assim do seu dia a dia, mas dá uma geral pra gente. Quem é a Priscila? Bom, eu sou a Priscila, eu sou mãe da Giovana, que hoje está com 2 aninhos e 5 meses. Sou casada com o Gabriel Metzler, que também tem deficiência visual. Sou de Curitiba, psicóloga da saúde, servidora pública aqui numa cidade próxima de Curitiba. Trabalho também com psicologia clínica. Sou deficiente visual desde o nascimento e tive a perda significativa da visão com 10 anos de idade. Então, desde então, estamos aí nesse mundo de inclusão, de acessibilidade, tecnologias assistivas, que na minha época nem existia. Eu não vou contar quantos anos eu tenho, depois dessa aqui, né? Todo mundo já sentiu o cheiro de naftalina no ar. Mas estamos aí nessa jornada de inclusão e tudo mais, e estamos juntos. Isso aí, Priscila, mais um grande prazer de ter você aqui conosco, né? Obrigada. E, Marcelo, em quantos pontos está o Ibope aí, filho? Já pode comentar, né? Porque a gente vai deixar o link do podcast dela, que vai ter bastante informações, então vamos falar um pouquinho da surpresa, né? É isso aí, Priscila. Então, qual é a surpresa que você nos traz hoje nesse podcast? No nosso tempo em que a gente falou do Outubro Rosa, nós focamos bastante assim, nessa questão da mulher mesmo se perceber, se cuidar, se permitir até mesmo uma questão de estar prevenindo, não esperando ter algum sintoma para fazer exame, para ir no médico. Então, focamos bastante nessa questão desse autocuidado, desse auto-perceber-se. Passados alguns meses, eu tive a Gi, a minha filha, e a Giovana foi uma criança assim que eu planejei que desde que me conheço por gente na vida. Assim, sempre tive um sonho de ser mãe,
Tive vários sonhos que alguns não puderam ser concretizados. O principal deles, na questão profissional, eu queria muito ser médica desde criança. E com a perda da visão, naquele momento, acabou meio que sendo esquecido por todas as questões que naquela época eram bem mais complicadas. Com o tempo passando, eu fiz a faculdade de psicologia, me especializei no atendimento clínico e hoje trabalho com saúde mental. Então, de uma forma ou de outra, eu estou ali com o pessoal da saúde, eu faço parte de uma equipe de unidade básica, então estou aí junto com todos os médicos, é um universo que eu gosto muito, então é um aprendizado constante. E a Gia, ela vem dentro desse sonho, mas só que nessa característica assim mais pessoal. Então, eu sempre fui uma menina assim, que foi muito apegada com boneca, né, com Barbie. Eu sempre tive muitas bonecas Giovanna. Então, para que a Giovanna, de fato, viesse a esse mundo, eu me preparei muito para tudo isso. Eu estudei, eu me especializei, depois eu passei no concurso. Eu e o Gabriel, nos casamos. Então, foi tudo assim, bonitinho, como manda figurino, como dizem. Só que a Giovanna, na minha semana 34 de gestação, ela parou simplesmente de crescer. Então a gente teve que antecipar esse parto, e foi um parto prematuro. Durante a faculdade, eu tive estagiando dentro de uma UTI neonatal. E por muitas vezes eu chegava assim e me perguntar como que eu agiria se um dia eu estivesse passando por uma situação dessa. Porque assim, é uma liberação de visita de 30 minutinhos por dia. Você tem que estar ali aproveitando o máximo do tempo para ver o seu bebê, para tentar amamentar, porque é muito difícil amamentar com a questão da criança ali com alguns equipamentos para controle, né, da monitoramento da saúde dentro da incubadora. Dá atenção para o médico que vai passar e te dar um relatório de como ficar, então assim, são 30 minutos para muita coisa que passa muito rápido. E é o tempo que as mãezinhas têm de visita, assim, por 30 minutos por dia. Então eu estive ali durante a faculdade acompanhando essas mães em uma maternidade aqui de Curitiba, e eu sempre pensava assim, nossa, se eu fosse passasse por uma situação dessa, eu não daria conta. E quando me veio a notícia da médica que a gente ia ter que antecipar, e assim, foi muito rápido. Ela me deu essa notícia numa sexta, infelizmente o final de semana passou e a gente não teve melhora nenhuma no caso, e na segunda-feira eu já tive que ir para uma cesariana de emergência. E ela falou, então, tô indo reservar a vaga na UTI para ela. Quando ela me traz essa frase, na segunda-feira pela manhã, quando eu estava lá no hospital, eu caí no desespero. O engraçado é que, até falando um pouquinho de vida de cego, de deficiência, eu sempre tive uma preocupação, assim, será que ela vai ter? Eu tenho glaucoma congênito. E eu pensava, será que ela também vai ter? Porque a gente tem uma condição meio que genética aqui na família. E eu sempre falava isso nas consultas com a obstetra. Será que tem um risco? Tem como a gente fazer antes? Porque não tem, não existe uma possibilidade nesse caso, sabe? E eu sempre dizia isso pra ela. Quando a Giovanna nascer, a primeira coisa que você me disse que a coloração do olho tá diferente, alguma coisa que você perceba e tal. E resolveu saber? Eu não ia resolver, mas eu queria saber logo de imediato se ela ia ter defeito ou não. Quando ela veio com essa notícia de que não, a gente vai ter que ter um parto prematuro, eu me importei, né, com deficiência, com nada. A única coisa que eu queria é que ela nascesse viva, e nascesse respirando, enfim. Que ela vivesse, né, porque a gente não tinha muito tempo. Ela me falou que se eu esperasse mais um dia, ia começar já a faltar oxigênio, ela não ia garantir que ela ia sobreviver. Então foi tudo muito corrido, muito rápido. E eu, plena, sempre dona dos meus saberes e conhecimentos, assim, me vi lá. Naquele momento, tendo que ter a bebê, não tive contato com ela após o nascimento. O parto dela aconteceu 13h34 e eu tive primeiro contato de tocar e saber como ela era meia-noite, então demorou muito. E foi bem difícil, assim. Nós passamos 2 semanas em UTI, não parei em casa, não tive tempo de me guardar para poder me restabelecer, foi bem desafiador. E com 3 meses em casa, eu fui diagnosticada com depressão pós-parto. Então foi muito doloroso, foi muito difícil para aceitar, eu sendo psicóloga, porque eu não conseguia aceitar que eu estava vivendo aquele drama terrível. Né? Tudo porque as coisas não saíram como eu planejei, não saíram como eu queria, e foi isso. Eu estava assim, com tudo pronto na minha cabeça, na minha mentalidade, a maternidade ia ser perfeita. E
consegui dar o primeiro banho, eu não conseguia amamentar, porque ela era uma criança que teve que ser muito estimulada com sono para conseguir se alimentar. Então foi um tempo bem difícil. E além da depressão pós-parto, eu também tive um diagnóstico de enxaqueca crônica, com dores de cabeça 24 horas por dia. E não é força de expressão, dores de cabeça 24 horas por dia. Isso em 2022. O tempo passou, Giovana foi crescendo, não ganhava peso, não melhorava, e ela teve um diagnóstico que ela não produz nada de hormônio de crescimento. Então a gente faz acompanhamento, ela faz injeção todas as noites para repor, tudo fugindo do meu controle. Voltei para o trabalho, né, de licença de maternidade, ainda assim deprimida, mas assim, tentando dar conta da minha vida, tentando lidar com aquela dor que nenhum remédio resolve, nenhuma coisa tira. E aí em janeiro eu recebi uma ligação de uma editora aqui de Curitiba, me convidando para escrever um capítulo de um livro em que várias mães psicólogas falariam dos seus filhos, cada uma com a sua faixa etária. E eu passei um pouquinho no meu relato de história de vida para essa editora, então, o que você acha da gente escrever o seu livro? Aí eu me olhei assim, falei, não, eu, tratando uma depressão, acabando de voltar do trabalho, com essa dor de cabeça que não me deixa em paz, eu não vou escrever nada, né? E aí ela falou assim, nós vamos tentar, né? Vamos tentar, pensa aí, me dá um retorno. Isso foi em janeiro, em abril eu resolvi arriscar, né? Abril de 22. E então, essa é a grande surpresa, né? Surge, além do nascimento de uma filha planejada, mas que veio de um jeito totalmente inesperado, também o nascimento de um livro. Então, foi assim, algo muito doido. Eu jurei por mim, pra mim mesma, que eu não vou dar conta disso, vai ser muito doido. Não tinha nem ideia, nem por onde começar. E as inspirações, elas foram vindo. E a única coisa que eu me motivava era assim, eu não vou falar daquilo que eu não vivi, eu não vou fantasiar nada, e eu não vou trazer verdade das quais eu não vivo. Ah, legal, Priscila, que bom, né, que com a tua experiência, com a tua nenê, tu vai conseguir, nesse livro, passar as tuas experiências, né, como uma mãe deficiente visual, né, com as tuas experiências com a nenê. Já comentou que não conseguiu amamentar, né, e a tua nenê, então, não chegou a pegar o peito mesmo. Elas tiveram que usar leite, né, essas coisas assim. E como é que foi pra tu mora só tu e teu esposo, ou tu tem apoio, mãe, pai, junto na mesma casa? Como é? Na época, a gente estava sozinho, só nós dois e ela, e a gente precisou de um suporte de técnico de enfermagem em casa. Porque ela veio para casa com 2 quilos, ela era muito pequena. Muito pequena. Muito pequena. Ela não tinha nem condições de ter nenhum tipo de imunização de vacina, porque ela não tinha peso suficiente para isso. Então, ela já é uma criança que ela vem com fórmula desde sempre, assim, então, lidar com isso também foi bem difícil, porque eu não queria, né? Eu achava que tinha que ser exclusivo meu, até conseguia amamentar, mas assim, 80% era fórmula. Então tinha muita pouca produção de leite. Uhum. E como vocês faziam para, por exemplo, tu estava sozinha, né, em casa, e como é que vocês faziam para preparar a fórmula? Tu conta isso no livro, se vocês tu tem uma técnica para explicar como deficiente visual, teu esposo é cego, tipo, quanto? Ele é cego tudo. Cego tudo. Pleno. É cego pleno, gente. Não, ele tá, e a tua visão? Vamos lá, relembrando. Como é que é a tua visão? A minha, ela é e não é. Ao mesmo tempo que eu tenho um resquício, assim, que eu considero que não é só o vulto, mas ela não acaba sendo funcional para essas questões. Então, por exemplo, para a gente fazer a mamadeira, a cada 30 ml, uma medida de leite. Então, o que a gente fazia? A gente comprou uma seringa de 20 ml e uma seringa de 10 ml. Ah, legal. E a gente colocava na mamadeira, então, consequentemente, ia dando bem certinho. Mas a gente usou muito a seringa, assim, então facilitou bastante para nós essa questão para conseguir, né? E aí a minha mãe, ela depois passou a acompanhar a gente, ela morava longe,
mas ela morava sozinha e ela trabalhava perto da nossa residência. Então ela foi ficando mais próxima até por conta dessas idas e vindas de hospital. E a gente também acabou, depois de um tempo, morando junto. Isso facilitou bastante coisa depois também. O que tu achou mais difícil em tudo, assim, na questão de primeiros cuidados e tal, né? Banho, troca de fralda, mamadeira, se preocupar com febre, ou se ela estava de lado e podia se engasgar, ficar virado barriga para cima. Olha, mais difícil de tudo mesmo, assim, era o banho, porque ela era muito pequenininha. E as medicações que ela sempre teve que usar já desde muito nova, quando chegou do hospital, por conta das gotinhas. Porque daí não dava nem para puxar em seringa, nem nada nesse sentido, porque era uma gotinha, às vezes 3 gotinhas de tal remédio. Então, essa parte era bem chata e a gente dependia sempre da pessoa que enxerga para poder ajudar. O banho não, depois que eu peguei o jeitinho dela ali, foi embora. Mas a questão de gotas, assim, era muito, muito difícil, assim, ter que ficar esperando alguém chegar, ou pedir, ou tentar pingar a gotinha no copinho, aqueles mini, né, de cafezinho, só que às vezes você se perdia. Então, o medo de dar remédio demais para ela, de menos ok, né? Não ia fazer efeito, mas não prejudicava. Mas o medo de hipermedicar era muito constante, assim. Por ela já ter muito pequenininha, né? Priscila, e o seu marido aí na história? Porque como é que ele passou por isso, assim? Porque vocês tiveram que ter, assim, uma união muito grande, né? Muito mesmo, assim, foi um desafio muito grande. Ele se manteve muito forte. Eu, até receber o diagnóstico do psiquiatra, também estava ali tentando levar do melhor jeito possível, mas ele em todo o tempo, durante o internamento dela, durante esses meses que eu não sabia nem lidar comigo mesma, nem com ela direito, e depois do início do meu tratamento psiquiátrico, ele estava ali sempre muito bem, assim, estruturado, pé no chão e tentando me aproximar cada vez mais da realidade e ao mesmo tempo me mostrar que o que eu estava vivendo não era a pior situação do mundo, que a gente ia conseguir dar essa volta por cima, que as coisas iam voltar bem. Então isso foi bem importante, assim. A gente foi por muito tempo, somente realmente ali os pais que ela precisava, né? A gente não tinha nem assim um tempo, né, de poder ser marido e mulher, porque a gente foi muito difícil, assim, a gente não tinha tempo de sair, de fazer nada. Priscila, eu já estou bem curioso de ler esse livro aí, viu? Nossa, são histórias aí que vocês tiveram que se superar mesmo, né? Sim. Agora, me diz uma coisa, Priscila, como é que foi, assim, eu tenho muita curiosidade aí, né? Tem várias pessoas com deficiência visual aí que já estão, assim, escrevendo o livro. Como é que foi para você, assim? A sua cabeça tinha tudo, mas como é que foi? Você passou assim para fora o que você sentia, ou você teve que formatar isso na sua cabeça para passar? Você digitou isso? Você passou por áudio para alguém? Como é que foi? Inicialmente estava assim, um pouco confusa por onde que eu ia começar, e aí eu decidi fazer realmente uma linha do tempo. Então eu comecei lá do meu nascimento e vim caminhando até esse momento atual, até a questão da maternidade e tudo mais. E aí eu digitei tudo no computador, isso fui escrevendo no Word mesmo, e era muito engraçado assim que às vezes eu pensava, vou pegar e vou escrever por 1 hora. E eu já cansava de pensar assim, nossa, 1 hora, muito tempo. Quando eu vi, eu já tinha passado 3 horas e meia. E eu tava lá escrevendo. Então o negócio fluiu, assim. E aí, de tempo em tempo, sei lá, escrevia uns 3, 4 capítulos. Eu falava com a editora lá e eu passava para essa pessoa responsável, ela ir já dando uma conferida para ir já dando uma formatada e tudo mais para ficar mais dentro do padrão que eles precisavam, tudo bem certinho. E a revisão? Você conheceu o revisor que fez isso para você? E o apoio que você teve para isso? Como que foi sua mãe, seu esposo? Até, assim, a vida não para de acontecer, não parou. Então, os problemas continuaram acontecendo,
o trabalho já estava lá bombando, como eu sou psicóloga no SUS, as demandas de atendimento elas são muito intensas. Tinha a clínica acontecendo, a Giovana para cuidar, a casa para dar conta, e o livro para escrever. E o tratamento que eu seguia também na questão da depressão pós-parto. Então, várias e várias coisas acontecendo. Essa editora, que eu a conheci aqui na cidade, ela se chama Você Autor. Então, essa moça, né, Ana Letícia, ela se chama, uma profissional maravilhosa, ela e o esposo que fazem tudo. Então, assim, o contato era muito próximo. Isso foi facilitando muito. E ela é uma pessoa que ela já teve uma vivência anterior com uma outra pessoa com deficiência visual, que não é aqui da nossa cidade, ela é de São Paulo, né? Que mora em São Paulo. E então ela já tinha bastante noção, assim, até mesmo de descrição de imagens, de como falar comigo de uma forma que ficasse mais claro para eu entender o que ela precisava. Assim, de questão de formatação, eu não entendia muita coisa, mas assim, ela já conseguia transmitir bastante coisa, então eu percebo assim que foi toda assim, uma coisa muito para ser como deveria ter sido, assim, como uma pessoa enviada do céu mesmo, e tudo foi se casando de uma maneira muito fluida, foi muito, muito tranquilo, assim, ter esse suporte dela para escrever. Então depois ela também ajudou bastante na questão de dar as sugestões dos desenhos, assim, de dentro, de como ficaria, da capa, foi ajustando conforme aquilo que eu fui pedindo. Quem dava apoio visual também bastante era minha irmã. Eu mandava para ela, tá ficando assim, né? E ela, não muda tal coisa. Então, ela já alterava, sabe? Então, assim, foi uma pessoa bem flexível à minha necessidade. Isso me deixava super tranquila, assim, né? Mas esse processo de mergulhar para escrever é incrível mesmo, porque às vezes eu levantava cedinho, assim, 5 da manhã no domingo, né? Pra não acordar nenhum deles, assim, pra não interferir na nossa rotina. Mas às vezes dava aquele estalo, assim, eu preciso escrever isso, né? Deixava agir com a minha mãe, com o Gabriel, e ia lá pra escrever. Então, realmente, se você não mergulhar, difícil, assim. Então, você tem que pegar aqueles insights, tem que mandar ver e vai. Qual foi a parte mais difícil, assim, que tu achou de escrever, que de repente parou, começou a escrever, apagou, começou de novo, de repente, sei lá, tem muitas emoções nisso tudo, né? Desde o nascimento da neném a gente viu que passou bastante dificuldade, e a parte da depressão ainda, né? O que tu achou mais difícil do livro? 2 coisas bem difíceis. Uma delas é tentar colocar em palavras realmente as coisas como de fato elas aconteceram. E eu busquei ser a mais verdadeira possível, trazer todos os acontecimentos da forma como realmente eles aconteceram, sem nenhum detalhe. Então, tornar isso de uma forma que comunicasse de uma maneira bem aberta, bem leve, para que as pessoas entendessem aquilo que eu estava querendo transmitir. E uma outra situação bem complicada foi escolher o título. Assim, vinha muito nome, vinha muita coisa, mas parece que nada estava bom, nada casava com com tudo aquilo que eu tinha conseguido escrever. Não tinha nenhum nome assim que comunicasse, assim, que trouxesse essa coisa assim, fechou com esse título aqui, isso aqui realmente já vai ilustrar tudo que está lá de dentro. Não, então foi bem difícil conseguir encontrar esse título. Assim. Zila, qual é o foco principal do teu livro? O foco, então, eu busquei trazer uma autobiografia mesmo, como falei um tempinho. Então, traz essa questão da autobiografia com lições, até que eu trago ali como lições para a vida. Então, daí vem o embasamento psicológico. E também tem muito de princípios cristãos, que é o que eu sigo. Então, eu fui casando a espiritualidade, a psicologia e a minha vida pessoal. Eu achei, assim, que podia não dar certo, mas à medida que eu fui escrevendo, isso foi se conectando. Então o objetivo é trazer esses ensinamentos e não fazer aquela coisa assim de nossa, cego trazendo história de superação, aquela coisa que a gente tá bem cansado de ouvir por aí. Mas assim, trazendo o principal objetivo, que é fazer com que as pessoas se reconheçam até mesmo dentro de tantas coisas que eu passei, mas trazendo para suas próprias vidas, buscando resgatar a força que está ali dentro de cada um, que são seus recursos emocionais, e conectar com a sua verdade.
Então, assim, não necessariamente, porque eu sou cristã, todo mundo tem que ser e seguir aquilo que tá ali. Não, mas aí você vai se conectar com aquilo que é fé pra você, aquilo que faz sentido pra você, né? Porque a questão da espiritualidade não é a religião, é a espiritualidade. Então, eu fui conectando esses 3 eixos e, assim, sou suspeita pra falar, gente, mas ficou bom, viu? Podem comprar, podem ler tudo. Aproveitando a chamada aí, Priscila, qual é o nome, o título do livro e em que plataforma o pessoal vai achar? Muito bem. Falei ali da dificuldade do nome, né? E aí não finalizei, não contei. Então ele ficou, né? O nome do meu livro ele é O Amor Transforma. E o subtítulo ele ficou Enxergando com o Coração o que os olhos não veem. E aí eu até pensei, isso aqui vai dar pano pra manga, mas eu vou fazer questão sempre de enfatizar e explicar esse negócio aqui do enxergando com o coração, né? Parece aquelas coisas assim, né? Os anjinhos, coralzinho de igreja, não é isso, né? Então, o amor transforma, primeiro porque de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, enfim, quando você tiver acesso lá e você for ler, você vai entender exatamente do que eu tô falando. Mas de todas as experiências que eu pude passar, se não fosse o amor, independente da forma com que ele se apresentou na minha vida, que existisse ali, eu não conseguiria transformar muitas coisas que eu passei de sofrimento, de decepção, de dor, em conquista, em felicidade, em força. Então, o amor, ele foi responsável por transformar muitas coisas. E principalmente, o que a gente falou bastante hoje aqui, a questão da maternidade. Então, se o amor que brotou dentro de mim por ela, pela Gi, não existisse aqui dentro, eu não sei como que eu iria dar conta disso. Então, eu não sei como que eu ia me virar na vida se, por exemplo, nessa fase mais conturbada, eu não tivesse o amor do Gabriel, o amor da minha mãe, o amor da minha irmã. Então, em todas as fases ali, em todas as situações, houve uma transformação através desse amor. Então, isso entra como um título principal. E nesse subtítulo do Enxergando com o Coração que os olhos não veem, ele vem justamente para mostrar isso. Que não é porque, o cego vê com o coração, todo cego é santo, lindo, maravilhoso. Mentira, né? Se a pessoa ela não presta, ela pode ser o que for. Não importa a deficiência ou não que ela tenha. Mas isso aqui ele vem muito com essa característica de mostrar que às vezes a situação ela não é só aquilo que a gente consegue perceber. A gente precisa olhar além da situação para que a gente busque também ter soluções. Então, eu ficar cega com 10 anos, por exemplo, que ali é uma das passagens da minha história, falei sobre isso no nosso encontro passado aqui, acho que na nossa gravação também. Nossa, eu perdi a visão com 10 anos, meu Deus, mas e além disso? O que toda essa situação ela pôde me ensinar? Então, tive um parto prematuro, foi difícil, doeu, nananana. E vamos ficar só falando do sofrimento, vamos só ficar falando da desgraça que houve, mas e além disso, o que houve? Então, esse enxergando com o coração, o que os olhos não veem é sobre essa questão. Não estamos falando aqui de olhos físicos, nem de um coração, né, maravilhoso, que ama. Não, mas é de enxergar além da dor, além do sofrimento, o que ele te apresenta. Então, o amor transforma, enxergando com o coração que os olhos não veem. Ele está disponível somente na Amazon. E eu também tenho a versão física comigo. Ficou por um tempo em algumas livrarias, mas eu preferi não disponibilizar dessa forma. Achei que estava muito ruim assim, esse acesso das pessoas. Então, para quem tem interesse na versão física, é só me contatar. Vai ser um prazer enviar. E também tem disponível na Amazon. Então, isso já facilita também esse acesso aí para essa leitura digital. Na Amazon, né, o pessoal compra o livro por lá. Sabe o valor dele? Tá R$30. R$30. E a vantagem da Amazon é que a galera pode ler no Kindle, no iPhone. A gente até vai fazer um material sobre o Kindle pro nosso site, já fazendo um spoiler aí, né, Marcelo? Tadeu? Vou fazer um materialzinho do Kindle, vai ser legal também. E além do Kindle, a galera pode ler também nas caixinhas de som, né? Como Alexa e tal, né? Que fica bem legal e ele retoma a leitura a partir do ponto. Bem legal. Pessoal, vamos comprar, vamos garantir o acesso aqui do leitinho da Gigi. Boa. É isso aí. É isso. Muito bacana aí o seu livro, a sua história.
Mas eu fico pensando aqui comigo, escrever um livro não é fácil, não é qualquer pessoa que chega e passa por os problemas que você citou e as vitórias, tudo, e colocar num livro. Não é todo mundo que tem essa capacidade. Felizmente, escrever um livro, a pessoa tem que gostar de escrever muito e para poder transformar isso aí, né, num projeto, né, para tirar da cabeça, da mente, porque não é fácil você pensar numa coisa e colocar essa coisa no papel. Né? Hoje em dia a gente fala no papel, mas no computador, né, que é mais fácil. E você pensa em escrever um outro livro? Temos aí, quem sabe um dia temos uma chance de um romance da Priscila Gomes? Sabe que tem bastante gente pedindo a parte 2 já. Todo mundo que já leu já fala, já tá escrevendo na parte 2. E já como que tá isso? Então, eu penso sim. Não sei quando, não sei de que jeito. Ainda não tenho nada assim concreto, assim, nada definido. Mas tem conteúdo, viu? Tem conteúdo para uma sequência. E vamos ver o que vai dar, né? Acho que futuramente eu volto aqui para compartilhar mais, quem sabe mais uma publicação com vocês. Então, Priscila, olha, muito legal. A gente teria aí mais um tempão para poder ficar falando com você. Muito agradável sempre o bate-papo contigo. Mas a gente vai deixar também o seu contato, se você permitir, aqui na descrição do... Claro. do podcast, para quem quiser garantir o leite da Gigi. Isso aí. E deixa aí uma mensagem sua para a galera aí, e já agradeço aí muito você ter topado aí bate-papo com esses malucos aqui. Legal. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela lembrança. É sempre muito bom estar compartilhando coisas boas, compartilhando conhecimento. E escrever esse livro assim foi um desafio pessoal e profissional, mas me ajudou muito, principalmente no tratamento da depressão. E hoje, só para compartilhar e finalizar esse tempo, eu consegui um tratamento psiquiátrico maravilhoso. Então hoje eu estou assim, muito bem. A enxaqueca crônica praticamente também está curada, consegui um excelente neurologista. E nesse tempo eu pude aprender que, por mais que a dificuldade ela pareça ser tão imensa, tão grande, que parece que a gente nunca vai vencer aquela fase da vida, mas é só pensar que ela é realmente isso, é só uma fase. Então, nenhuma dor pode nos definir por completo, nem um grande sofrimento pode determinar que o dia seguinte também vai ser de sofrimento, e a gente precisa aprender a viver o momento dentro do momento, vencer cada etapa, e como o nome do livro diz, e já relembrando vocês, então, na Amazon, O Amor Transforma, Enxergando com o Coração que os Olhos Não Veem, que esse amor também, assim como na minha vida foi, que na sua vida também possa transformar coisas, trazer novos significados para aquilo que para você nesse momento tem sido uma dor, um sofrimento, uma angústia, mas sempre há no que a gente acreditar. E se a gente coloca o nosso propósito naquilo que a gente faz, a vida é muito melhor, né? As coisas elas seguem muito mais fluídas. Então, estou muito feliz, finalizo esse tempo com vocês aqui com meu coração muito grato. E vamos lá, gente, me ajudem a garantir é isso da Gigi. Isso aí. O choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. É isso aí. Graças a Deus. Você filosofou, hein? É isso aí. Deixar os nossos abraços, galera. Vamos lá. E só comentar, né, que o nosso podcast é muito legal, né? O make-off não pode voar, né, Marcelo Tadeu? Mas é bom também. Pois é. Mas é isso aí. For o YouTube bane nosso. Bane, tira aí. É isso aí. Vamos mandar um abraço pra galera? Penha Salum, Antônio Carlos Salum, Dilhéus, Paulinho, Julie, pessoal que curte muito a Gláucia. Tem mais a Betânia Firmino. O Silvio Egas. Cara, tem tanta gente. A Geisa, né? A Geisa também. A gente não gosta muito de citar nomes, porque a gente depois acaba esquecendo, né?
Falei que ia fazer uma colinha tem. na próxima, mas esqueci. Tem a Priscila Gomes também, não sei se vocês conhecem, ela curte também o podcast. Também? Boa, Bem, capaz? legalzinho, a guria, bem legalzinho. É bom. É. Achei que o podcast era legalzinho. Não, a pessoa tá... Hashtag bacana. Hashtag bacana. Segue aí. Vamos nessa aí, galera. Vambora. Feito? Priscila, obrigado, viu? Um abraço. Obrigada, Beijo. Obrigado, gente. Priscila. Beijo. Parabéns pelo livro. Parabéns. Muito boa Obrigada. sorte aí pra você. Beijo e abraço pra da família. Gigi. Lá. Obrigadão, até. Abraço, galera. Larguei. Fui.